João capítulo 14, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. João, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do primeiro versículo diz assim a palavra de Deus. Não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês conhecem e o têm visto. Deus, nosso bom Pai, nós mais uma vez pedimos a Tua graça e oramos para que o Teu Espírito Santo possa nos guiar em toda a verdade. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações e que hoje, mais uma vez, possamos ser abençoados com a Tua graça e com a Tua bondade. Fale aos nossos corações. Transforme os nossos corações. Pedimos para que não seja apenas um encontro, mas que, sendo encontrados em Jesus, possamos ser mais parecidos com Jesus. É a nossa oração, é o nosso clamor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu pensei muito nesse texto e tentei encontrar um jeito de iniciar a reflexão de hoje. E me veio uma pergunta. E a pergunta é: no que acreditam os cristãos? Ou então, o que me torna um discípulo de Jesus? O que há de mais fundamental, ou o que seria essencial, fundamental, necessário, obrigatório, imprescindível, para que eu me autodenomine discípulo de Jesus? Ou melhor, o que há de fundamental para que alguém que está em outro lugar, talvez na China, talvez no Japão, talvez aqui na nossa comunidade, o que há de fundamental? Qual é o núcleo que faz com que essas pessoas espalhadas ao redor do mundo sejam chamadas de discípulos e discípulas de Jesus? A resposta pode ser muito grande. Você pode, por exemplo, descrever para mim um conjunto de doutrinas. Pode descrever para mim tudo o que você acredita a respeito de Deus. Ou pode descrever para mim a sua concepção, o seu entendimento a respeito de Deus, e pode fazer isso de forma muito inteligente. Porque para saber coisas a respeito de Jesus, ou para conhecer as doutrinas que, de certa maneira, orientam a fé cristã, basta você ir para uma biblioteca, pegar um bom livro, por exemplo, de teologia sistemática, e estudar. Você vai estudar, você vai conhecer, você vai saber muita coisa a respeito de Jesus e de Deus.
Mas a pergunta não é o que você sabe a respeito de Jesus. Isso é importante. Mas a pergunta é se, sabendo isso, te torna discípulo e discípula de Jesus. Essa é a pergunta. Não sei se você sabe, mas a razão pela qual os primeiros discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos é um pouco diferente da razão pela qual nós somos chamados de cristãos. Ou, se você preferir, podemos vir um pouquinho mais próximo de nós, Idade Média. Na Idade Média, para que alguém fosse chamado de cristão, ou para que alguém se autodenominasse cristão ou seguidor de Jesus, ele precisava, imprescindivelmente, subscrever um conjunto de doutrinas, e essa subscrição precisava ser ipsiliter, com todas as vírgulas, com todos os pontos, não deveria tirar absolutamente nada. Subscrevendo a esse conjunto de doutrina, então você poderia ser chamado de cristão ou um discípulo de Jesus. Atualmente nós sabemos que a palavra cristão significa muita coisa. E, infelizmente, ela foi esvaziada do seu sentido ou significado mais profundo. Neste exato momento que eu levantei todos esses questionamentos, eu acredito que muita coisa passou na sua cabeça. Ou talvez você está tentando pensar a respeito do que você acredita, ou do que você subscreve para que você se autodenomine discípulo de Jesus. Ou talvez, se você for um pouquinho mais honesto, provavelmente você não conseguiu responder de forma objetiva no que você acredita ou no que de fato te torna um discípulo ou uma discípula de Jesus. Vamos deixar de lado um pouquinho esse questionamento e me façam lembrar umas palavras de C.S. Lewis. No que acreditam os cristãos? Deixam essa pergunta de lado. Mas C.S. Lewis diz assim: se você é cristão, se você é discípulo de Jesus, você pode acreditar em muita coisa, mas tem algumas coisas que você não precisa acreditar. Na verdade, você está livre de não acreditar nessas coisas. E que coisa seria essa? C.S. Lewis diz que se você é cristão, não precisa acreditar que as outras religiões estão erradas cabo a rabo. Você não precisa acreditar que elas não tenham um fundo de verdade. Não precisa acreditar nisso. E ele prossegue dizendo que até as mais esquisitas, aquela que você talvez não gostaria nem de chegar perto, tenha um fundo de verdade. Escandaloso, eu sei, devo imaginar como é que está a sua cabeça nesse exato momento. Você não precisa acreditar que as outras religiões não têm absolutamente nada de verdade. Você pode acreditar em muita coisa, mas nisso você não precisa acreditar. Na verdade, você deve acreditar que essas religiões, mesmo as mais esquisitas, no fundo, elas têm algum tom de verdade. Sabe que eu acredito que C.S. Lewis foi um pouquinho longe demais. Na verdade, dado o seu contexto, eu acho que ele alargou demais a discussão dele. Porque hoje mesmo, nesse exato momento, se você for aqui na esquina, tem uma igreja. Provavelmente, se você sentar lá, você vai ouvir coisas que talvez você não concorde. Se você ir para cima aqui, tem outra igreja, mesma coisa.
Ou seja, o movimento evangélico, ele é tão dividido em vários segmentos e correntes teológicas que muitas vezes não convergem, divergem. O ponto, no entanto, é o que faz com que aqueles irmãos que estão do outro lado da estrada sejam considerados discípulos de Jesus juntamente conosco. Essa é a questão que eu estou tentando levantar. E me parece que foi muito sábia a escolha do pastor em trazer para nós essas reflexões a respeito do que Jesus diz de si mesmo. Acho que foi muito ousado também. E nesse sentido, então, nós devemos, mais uma vez, olhar para Jesus. Nos voltar para Jesus. Não para jogar em Jesus aquilo que nós acreditamos que Jesus é. Mas esperar que Jesus fale para nós o que de fato Ele é. Devemos olhar para Jesus novamente e tentar entender o que Jesus está dizendo a seu respeito. E eu acredito que o que Jesus diz ao seu respeito, o que Jesus diz de si para nós, se configura no fundamento último da nossa fé. São declarações que todos os cristãos, não importa o lugar, não importa a denominação em que está inserido, deve necessariamente acreditar, caso contrário, não deve ser chamado de cristão ou seguidor de Jesus. Esses dias, por exemplo, eu vi um pastor dando as razões pela qual ele acredita que o modelo de igreja dele é a melhor. Ele dá as razões e depois diz também por que a teologia dele é a melhor. Aí eu ouvi. E achei muito interessante, porque você dizer por que a minha teologia é melhor do que a sua, é, no máximo, dizer assim, eu tenho uma visão, um entendimento mais nítido, mais claro a respeito de Deus. É como dizer, eu estou mais próximo de Deus do que você. Eu tenho uma ideia, um conceito de Deus que está mais próximo de Deus do que você. Aí eu fiquei me perguntando, e se eu não concordo com você? Significa então que eu estou longe de Deus e longe da verdade que é Jesus? Não sei. Pode ser, e provavelmente para esse pastor, com certeza. Mas eu gostaria que nós olhássemos novamente para as afirmações que Jesus apresenta para nós a seu respeito. E que afirmações são essas? Que todos os cristãos, de qualquer parte do mundo, devem necessariamente acreditar, caso contrário, não devem ser chamados de discípulos de Jesus. O Evangelho de João nos apresenta Jesus ensinando a respeito do reino de Deus. Na verdade, o Evangelho de João inicia nos apresentando o Logos que encarna, o Deus que se faz presente entre nós. O Deus que é a luz do mundo. E vai nos apresentando esse Jesus e falando a respeito do reino de Deus, mas a centralidade do reino de Deus é Jesus. Isso significa que a autocentralidade de Jesus é uma das marcas e uma das características do ensino de Jesus. Não só isso. Essas afirmações que Jesus faz a seu respeito, de certa maneira, frustram as nossas expectativas a respeito de Jesus, desafiam a nossa visão míope a respeito de Deus, e não só isso,
nos deixa inquietos e muitas vezes insatisfeitos. Porque nós estamos o tempo todo tentando construir um Jesus e um Deus que se conforme à nossa imagem e semelhança. Queremos um Jesus que caiba nas nossas expectativas. Um Jesus que satisfaça os meus prazeres e desejos. Então não se trata do que você acredita a respeito de Jesus, mas o que Jesus diz a seu respeito. Como Jesus se apresenta a nós. Nas grandes declarações do eu só, que nós já vimos algumas, registradas no Evangelho de João, isso fica muito claro e muito objetivo. Eu sou o pão da vida. O pastor já falou muito sobre isso para nós. Eu sou a luz do mundo. São essas declarações e essas afirmações que Jesus vai fazendo sobre si. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Agora em João 14, Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu penso que Jesus, ao fazer essas declarações, essas afirmações, Ele extrapola, vai além do limite no sentido metafísico, Ele vai além dos planos, das ideias e dos conceitos, e apresenta a si, a nós, para nos convidar para uma relação pessoal com Ele. Isso é muito interessante, porque quando Jesus passa a apresentar a si e Deus, Ele não constrói um conjunto de doutrinas e ideias a respeito de Deus. Veja que engraçado seria se você estivesse andando pelas ruas de Londrina e se deparasse com alguém que perguntasse, ou você perguntasse, você sabe quem é Deus? E ele dissesse, olhando para os seus olhos, prazer, Deus. É isso que Jesus estava fazendo no Evangelho de João. Prazer, Deus. Mas espera, não se encaixa na nossa visão de Deus. Não se encaixa nas nossas expectativas. Por isso é que quando Jesus foi se apresentando, à medida que Ele vai se apresentando, nos evangelhos principalmente, muitos líderes religiosos vão se frustrando e ficando inquietos ao ponto de crucificarem Jesus. Prazer, Deus, é como se Jesus estivesse dizendo, inclusive Ele diz isso para Tomé. Se vocês querem conhecer a Deus, devem olhar para mim. Ele não diz, vocês devem conhecer um conjunto de ideias e doutrinas. Olhem para mim. Mais uma vez, é como se Jesus estivesse dizendo que a verdade, o que eu digo, o que eu falo, é atestado pelo modo como eu vivo. Ao olhar para mim, quando eu faço essa trajetória para o Getsemane, vocês ao verem tudo o que eu estou fazendo, saberão que de fato Deus está realizando grandes obras em mim. Mas ao olharem para mim, vocês também verão o Pai. É assim que Jesus vai se apresentando. E ao fazer essas declarações, Ele está transcendendo esse plano dos conceitos. Não tem como reduzir Jesus a um conjunto de ideias. Não cabe. Também não tem como nós reduzirmos a Jesus a um conjunto de doutrinas. Não cabe. Vejam como são esplendorosas essas declarações que Ele faz a seu respeito. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Veja que Jesus não fez essas declarações apenas a seu respeito. Jesus também está se colocando como sendo o fundamento e objeto de fé das pessoas. Ele está dizendo: eu sou tudo isso que afirmei ser. Portanto, se vocês querem encontrar a luz, se vocês querem encontrar o pão da vida, se vocês querem encontrar a vida plena, se vocês querem encontrar o caminho e a verdade, vocês devem olhar para mim. Vocês devem vir a mim. Ou seja, Jesus faz declarações a seu respeito, mas ele também se apresenta e se coloca como sendo o fundamento da nossa fé. Isso é extremamente ousado. Nestas afirmações de Jesus reside então aquilo que eu chamaria de o fundamento último da nossa fé. Nessas declarações de Jesus reside aquilo que nós poderíamos chamar de o fundamento último da nossa fé. Não apenas essas declarações, tem outras declarações de Jesus, mas hoje eu foco especificamente ou especialmente nessas declarações que Jesus faz de ser o caminho, a verdade e a vida. Isso significa, então, que se você não acredita que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você não deve ser considerado um discípulo de Jesus. Isso significa que todos os cristãos ao redor do mundo devem necessariamente acreditar que as afirmações que Jesus faz a seu respeito são verdadeiras. E, portanto, viver em acordo com essa verdade. No começo eu disse que C.S. Lewis diz que nós, como cristãos, estamos livres, desobrigados a não acreditar, não precisamos acreditar que todas as religiões, inclusive as mais esquisitas, estão erradas em tudo. Que até as mais esquisitas têm um fundo de verdade. Mas C.S. Lewis também diz que nós, como cristãos, temos o direito de, naquilo que o cristianismo difere de outras religiões, o cristianismo está correto. Está certo. Não tem meio termo. Não tem como ser relativista. Não tem como dizer, veja bem. Se a outra religião acredita que Jesus é apenas um mestre da moral, está errada. Se a outra religião ou o nosso mundo acredita que existem outros caminhos e outras verdades e outras vidas que podem nos aproximar de Deus, estão errados. Porque o que Jesus está dizendo é que só existe um único caminho, uma única verdade e uma única vida. Isso soa um pouquinho arrogante, prepotente, principalmente para os nossos tempos. Estas afirmações de Jesus, de Ele ser o caminho, a verdade e a vida, não são muito bem recebidas. E nós queremos relativizar muita coisa, inclusive a respeito de Jesus. Mas Jesus não relativiza absolutamente nada a seu respeito. Quando Ele diz que olhem para mim, e olhando para mim vocês verão o Pai, isso significa que não tem outro lugar que nós possamos olhar para ver o Pai na sua plenitude, apenas em Jesus. Quando Ele diz que eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Longe dele tem escuridão. Quando Ele diz que eu sou a ressurreição e a vida, significa que longe de Jesus tem morte e não tem vida. Não existe meio termo, não tem como negociar isso.
Também não tem como nós negociarmos o fato de que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. Mas sabe que pode soar prepotente, arrogante. Como ele ousa. Como este filho do carpinteiro ousa falar para nós que ele é o caminho que nos leva para o Pai. Mas sabe que essas afirmações de Jesus, em última instância, elas estão carregadas de uma promessa. Em última instância, são palavras e afirmações e declarações carregadas de consolo. Não apenas de consolo, mas também de alento e de esperança. Por isso que quando nós lemos o texto, você vê que, primeiro, Jesus está meio que se despedindo dos seus discípulos. E os seus discípulos, então, passam a entrar numa ansiedade. Eles querem saber a respeito do lugar para onde ele vai e se os discípulos também podem segui-lo. Então eles ficam aflitos, atônitos, não só por isso, mas também porque eles tinham uma expectativa e uma visão a respeito do Messias que foi sendo frustrada ao longo da caminhada que eles passam a ter com Jesus. Porque Jesus está o tempo todo apontando para a cruz. Agora ele aqui está se despedindo dos seus discípulos e, em resposta a essa aflição, a essa ansiedade, a esse desânimo talvez, Jesus sugere que a casa do Pai para onde ele vai, que não é mais o templo, porque apenas em 2 momentos Jesus usa essa palavra, ou no Evangelho de João, a casa do meu Pai. Lembra que a casa do meu Pai, que é a casa de oração, agora Jesus está apontando para uma outra casa. Ele está dizendo que na casa do meu Pai, que não é o templo, porque no templo não tem lugar para todos. O templo, do jeito que se construiu, hierarquicamente exclui alguns, não recebe absolutamente todos, não recebe os pobres, não recebe os doentes, não recebe os aflitos, não recebe as mulheres, não recebe as crianças. Jesus está dizendo, não, calmem, um novo mundo, uma nova cidade, uma nova casa está sendo inaugurada e nessa casa tem lugar para todos vocês. Não precisam se sentir abandonados e desanimados, porque agora vocês conhecem o caminho para o futuro, o caminho que nos leva para o futuro é seguro. Agora vocês não andam mais em trevas, vocês estão na luz. Acalmem os vossos corações. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Jesus assegura aos seus discípulos que eles não precisam temer, porque eles não serão esquecidos e muito menos abandonados. Na verdade, a ida de Jesus é para o benefício dos discípulos. Está lá no texto. Vocês não estão mais na escuridão. Vocês agora podem enxergar o caminho. Então é uma palavra de consolo, é uma palavra de esperança. E essa palavra de consolo transmitida, passada para os primeiros discípulos de Jesus, também afeta a mim e a você. No mundo como o nosso, que quando nós ligamos, por exemplo, a TV, ou no mundo como o nosso em que tudo é incerto, num mundo como o nosso, em que parece que as nossas expectativas e os nossos sonhos são o tempo todo frustrados, no nosso mundo em que as nossas vidas são limitadas, em que parece nós mais choramos do que sorrimos, num mundo como o nosso, onde está cheio de catástrofes, doenças, enfermidades, morte, Jesus chega para nós e diz assim, calmem, vai dar tudo certo. Eu vou, mas vocês não vão estar sozinhos, não. Eu vou e na casa do meu Pai há muitas moradas.
tem lugar para cada um de vocês. Lembram que ele diz que ele é o bom pastor e o bom pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. Agora ele está dizendo, calma, vai dar tudo certo. Acalme o coração, sossega o coração. Não precisa ficar tão aflito assim, desse jeito, não. Eu vou, mas vocês não serão abandonados. Mas Tomé não ficou satisfeito, não. Tomé disse, não. Que coisa é essa aí de você ir embora? Mas nós não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Eu gosto de Tomé, porque Tomé pergunta, né? Ele duvida, questiona. E eu acho extraordinário, porque Jesus também responde. Deus não tem problema com as nossas perguntas e as nossas dúvidas. Na verdade, Ele quer que nós façamos perguntas. E a resposta que Jesus dá é também o fundamento último, que desafia sobremaneira a imaginação do nosso mundo. Não só a imaginação do nosso mundo a respeito de Deus e a respeito do caminho que nos leva para Deus, mas também desafia a imaginação religiosa, que reduziu essa afirmação de Jesus a um clichê. Porque vejam como é extraordinário o jeito que Jesus responde para Tomé. Se você quer saber como chegar para onde eu vou, tem de vir comigo. Eu falei o tempo todo que não se reduz a uma doutrina, não é um conjunto de doutrina. É verdade, eu não estou dizendo que as doutrinas não são importantes. Mas vejam o que Jesus está dizendo, que é ir com Ele, é caminhar com Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Talvez seja nesse ponto que o cristianismo está certo e as outras religiões estão erradas. Jesus está afirmando que existe um único caminho. Portanto, para que você possa caminhar com Jesus, de modo a chegar até ao cume, é necessário que você abandone o seu caminho, a sua vida, para seguir exclusivamente a Jesus. Não tem como seguir a Jesus e seguir, sei lá, coloque no lugar. Sabe, o consumismo, que também é uma religião, né? Não tem. Jesus está dizendo assim, ou sou eu, ou não tem. É mais ou menos aquilo que a gente diz, o fulano é tão maravilhoso, tão gente boa, só falta mesmo Jesus. What? Pode até ser maravilhoso, mas quando você diz só falta Jesus, então falta tudo. Jesus, Ele está se apresentando como sendo esse caminho exclusivo. Agora, o caminho não tem a ver com moralidade. Porque nós fomos acostumados a acreditar que o caminho tem a ver com comportamento moral. O jeito que você se comporta ao seguir a Jesus. Eu acho que não tem absolutamente nada a ver com comportamento moral. Mas acredito que no caminho tem sim um jeito de se comportar e de ser. Mas o caminho propriamente dito não tem a ver com moralidade. A verdade não tem nada a ver com um conjunto de doutrinas e ideias. Mas a verdade pode ser traduzida por um conjunto de ideias e doutrinas, mas não tem nada a ver. E a vida não tem nada a ver com performance. Não tem nada a ver com os rituais religiosos, o jeito que você se comporta e assim por diante. Porque veja o que Jesus diz. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida. Ao longo da história,
nós fomos apresentando essa verdade de Jesus, e me parece que de forma muito prepotente, muito arrogante, não com o intuito de levar consolo e esperança, mas pelo simples fato de querermos discordar daqueles que discordam ou daqueles que não concordam conosco. A nossa fala, o nosso jeito de expor a verdade, em certa medida, passou a negar as afirmações e a verdade que Jesus está apresentando a respeito de si. Porque nós fomos reduzindo, sempre com o intuito, de forma inteligente, para nós provarmos para as pessoas quem Jesus de fato é. Mas veja que a verdade, a vida por meio da qual conhecemos e encontramos o caminho, é Jesus. A verdade, a vida por meio da qual conhecemos e encontramos o caminho, é Jesus. E eu aprendi que é no caminho que nós conhecemos a verdade, e a verdade é a vida que ganhamos ao seguirmos o caminho. É no caminho que conhecemos a verdade, e a verdade é a vida que ganhamos ao seguirmos o caminho, e esse caminho, e essa verdade, e essa vida é Jesus. Não tem nem como nós separarmos caminho, verdade e vida. No fundo, eu acredito que todas essas afirmações de Jesus, no fundo, significam a mesma coisa. É como se Jesus estivesse dizendo o tempo todo para nós: se vocês querem chegar ao Pai, se vocês querem ter uma visão correta do Pai, de Deus, olhem para mim. Se vocês querem chegar ao cume, eu sou o caminho, eu sou a luz que guia o vosso caminho. Mas vocês não vão sozinhos, vocês devem vir e seguir a mim. É esse jeito que Jesus se apresenta. Então, a verdade não é um conjunto de informação, é uma pessoa. A vida é, portanto, a verdade encarnada que acontece no chão da existência e que se traduz no serviço e no cuidado com o próximo. Verdade, caminho e vida. Como isso se traduz? Como nós conhecemos isso? Como nós experimentamos isso? Porque existe imprescindivelmente uma diferença entre você dizer para mim que você conhece a Jesus e você experimenta Jesus ou experimenta a verdade que é Jesus. Porque o que Jesus faz ao se apresentar, e esse Jesus que se apresenta como caminho, verdade e vida, é o Jesus que lavou os pés dos discípulos, e ele disse o quê? Façam o mesmo. É o Jesus que, como bom pastor, entregou a vida para o bem das suas ovelhas, e ele disse o quê? Façam o mesmo. Se você voltar uma página, Jesus, no capítulo 13 do Evangelho de João, o versículo 34, um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Que verdade é essa? Que vida é essa que nós vivemos no caminho? Daqui. É amor, é cuidado, é consolo, é aconchego, é abraço, é orar com o irmão, é ajudar o vizinho. Não é apenas conhecer coisas a respeito de Jesus, mas é encarnar na existência da vida aquilo que Jesus ensinou a seu respeito. Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Essas afirmações de Jesus, essas declarações de Jesus só podem ser pronunciadas por mim e por você,
ou por nós como igreja, como comunidade, ou por nós que nos autodenominamos discípulos de Jesus, apenas à medida que seguimos Jesus em sua missão e vocação. Apenas quando nós encarnamos na vida e na existência aquilo que Jesus nos ensinou a seu respeito. Se não fazemos isso, se não colocamos em prática, se não experimentamos em nós, não tem porquê outros acreditarem que o que nós falamos e ensinamos e pregamos a respeito de Jesus é verdade. Porque a verdade, em última instância, não é aquela que se atesta pelo meio da argumentação e do conceito, mas é aquela que se experimenta, aquela que se vive. Verdade achada é verdade vivida. Se não vive em acordo, não é verdade. Ou pode ser verdade, mas não está na verdade, que é Jesus Cristo. João 13, 13. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Não temos outra saída. Queremos que o mundo saiba o caminho, a verdade e a vida. Felizes seremos se praticarmos, se encarnarmos isso na nossa existência, no nosso modo de sermos igreja, no nosso modo de sermos discípulos de Jesus. Eu espero que o caminho que é Jesus, que a verdade que é Jesus, que a vida que é Jesus, seja caminho para você, verdade para você e vida para você. E que você possa, nessa trajetória com Jesus, que é o caminho, experimentar a verdade, que é a vida que nós conseguimos, ou que nos é oferecida à medida que seguimos o caminho. Que Deus abençoe as nossas vidas. E essa é a minha oração. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Mas que nele, Jesus, nós possamos ser encontrados, sermos achados e possamos viver encarnacionalmente essa verdade. Queria convidar você a se colocar em pé para nós terminarmos.